Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estar estudando mais uma lição, né? Nosso semestre vem falando sobre as adversidades da vida. E hoje, na lição 2, o tema é quando a adversidade é a injustiça. E o autor traz a história de José, né? Quando a gente pensa em injustiça, logo esse personagem vem porque ele foi alguém que sofreu muitas injustiças. Então hoje a gente vai ver que tipo de injustiça ele sofreu, em que contexto ele sofreu essas injustiças, o que ele fez para superar, né? O que é muito importante não é nem exatamente o que acontece com a gente, né? É como a gente faz, como a gente reage. E a história de José é um grande exemplo, né? Porque ele enfrentou injustiça, ele enfrentou muitas adversidades e ele tomou algumas atitudes e fez coisas que o ajudaram a superar e deixou grandes lições para nós, e é isso que a gente vai estudar na lição de hoje. Então vamos ler aqui o texto básico que está em Gênesis 37, versículo 1 e 2, que diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias dele a seu pai. Bom, isso é só para a gente introduzir, né, o texto. A gente já conhece a história de José, a gente vai passear um pouquinho por ela, porque foram muitos acontecimentos que aconteceram na vida desse jovem, né? Como a gente leu aqui, ele tinha apenas 17 anos, então a gente pensa assim, num jovem sonhador, num menino, né, no auge da sua juventude, cheio de sonhos. Esse era José. E aí, né, José, o contexto da família de José que a gente conhece, José é fruto de um amor, assim, grandioso entre Jacó e Raquel, né, a mulher aí por quem Jacó trabalhou anos, ele amava mesmo, e José é fruto dessa relação. Então, Jacó acaba tendo um favoritismo, né? José é o filho preferido do seu pai, José é tratado de uma forma diferenciada. Então a gente pode, assim, a Bíblia não diz isso, mas a gente imagina que José era um jovem assim, que tinha uma autoestima, né, elevada, devia ser um rapaz muito autoconfiante, o autor até fala um pouquinho disso, por causa desse tratamento que ele tinha na família, né? O pai tratava ele de uma forma diferenciada. E a gente vai ver que isso trouxe muitos prejuízos para José. Com isso ele sofreu muitas injustiças, né, e partiu ali logo da sua família, do contexto familiar. E nessa lição a gente vai falar exatamente disso, das coisas que José enfrentou, que foram injustas, mas como ele enfrentou, como é que ele passou por isso, né? O que ele fez, que atitudes ele tomou e como que a gente pode aprender com José. E aí, a primeira coisa que a gente já pode pensar a respeito desse assunto é que a adversidade é algo inerente à nossa vida. Todo ser humano passa por adversidade, né? Isso é comum e é inevitável, né? Seja justo ou injusto, o sofrimento, a aflição, as dificuldades, elas vêm sobre a nossa vida. O que vai fazer toda a diferença é como que eu reajo às adversidades, o que eu faço com elas. Não é o que fazem comigo, mas é o que eu faço com aquilo que fazem comigo, ou que fizeram, né? E José, ele vai nos ensinar exatamente isso, sobre o relacionamento com Deus, sobre a confiança em Deus, que faz toda a diferença, né? Eu acredito aqui, eu até pontuei, que é um dos maiores segredos, imagino, né, que fez com que José superasse. É a confiança, o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Apesar dele viver num contexto familiar um pouco conturbado, né, porque a gente pode imaginar uma família grande, um pai que trata um filho com diferença, que trata melhor, isso causou muito desconforto. Mas José tinha um relacionamento com Deus e foi isso que fez toda a diferença. E aí, né, logo no início da história, José tem sonhos. Deus começa a revelar para José, né, aquilo que aconteceria futuramente. E José, talvez até por ingenuidade ou porque, vamos pensar no contexto familiar. O que é família? Família é um lugar de acolhimento, é um lugar onde as pessoas se amam, é onde a gente quer compartilhar a vida, né? Naturalmente, a gente espera que as injustiças, elas aconteçam lá fora, não aqui na nossa família. E aí, quando a gente acontece uma coisa boa, a gente quer fazer o quê? Trazer para o contexto da nossa casa, a gente quer dividir com as pessoas. Então eu penso que foi isso que José quis fazer. Deus deu a ele um sonho e ele compartilha com a sua família, né? Talvez até por ingenuidade ou por não imaginar
que os irmãos intentavam, pensavam mal contra ele, tinha ciúme, tinha inveja, né? E talvez até com um pouquinho de ego também, porque se ele é tão favorito, ele devia ter uma autoestima bem elevada, talvez até um ego um pouquinho inflamado, coisa normal do ser humano, né? Que acontece, pode acontecer. Então tudo isso poderia ser aí o que aconteceu com José. E aí ele vem e compartilha os seus sonhos com os seus irmãos. Mas isso desperta ainda mais ciúme, mais inveja. E aí o lugar onde deveria acolher passa a ser o lugar onde vai agir com injustiça com José. Ok, então até aí a gente, né, vê que José já sofre a sua primeira injustiça. O que os irmãos fazem? Vendem ele como escravo. Né? Isso tudo, depois os irmãos leem, né? A partir do capítulo 37 de Gênesis, a gente vai contar toda essa história. Aqui a gente não tem tempo para ler todo o texto, mas é importante que os irmãos leiam, porque, né, vai conhecer melhor. Quem não conhece, vai conhecer. E aí, o que acontece? José é vendido como escravo. Gente, vamos imaginar como esse jovem se sentiu. Por aqueles que deviam amar, que deviam acolher, que deviam apoiar o sonho. Não. Joga José lá na vala, e aí o outro tem ideia, um queria matar, o outro tem ideia de vender, e aí ele vai para o Egito como escravo. Então, vamos pensar agora, um rapaz que era o favorito da família, um rapaz que provavelmente tinha muito conforto, tinha muitos privilégios, agora ele é um escravo. Ele tinha todos os motivos para ser revoltado, para brigar, para dizer que, para odiar os irmãos, para se voltar contra Deus. Porque por muito menos, né? Vamos trazer isso para o contexto da nossa vida. Quantas vezes por coisas tão mínimas a gente já pensa assim, mas por que Deus virou as costas? Por que Deus me abandonou? Por que Deus permite? A gente está sempre cheio de porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permitiu? Por que Deus não está vendo? Porque a lição aqui, ela vai até nos trazer essa informação. Num período como esse que a gente está vivendo de pandemia, né, um contexto cheio de dificuldade, onde pessoas estão vivendo a realidade do desemprego, onde famílias estão totalmente desestruturadas, a pergunta que ecoa é como um Deus tão bondoso, tão justo, porque a Bíblia diz que ele é um justo juiz, permite tanta coisa ruim. Talvez José tenha feito essa mesma pergunta, mas eu sou servo de Deus, mas eu sou temente a Deus, eu aprendi com meu pai, eu sirvo a Deus, foi ele que me deu sonhos, foi ele que falou, e só porque eu compartilhei algo que veio dele, olha o que me aconteceu, como é que ele permite uma coisa dessa? Na verdade, poderia ter passado, mas o que a Bíblia registra é totalmente o oposto. Pelo contrário, a Bíblia em todo o tempo aqui na história de José, ela vai dizendo, porque Deus era com José. Deus estava com José. José, ele não deixa que as circunstâncias transformem ele. É ele quem transforma as circunstâncias. Mas por quê? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia a Deus. E isso faz toda a diferença. Porque uma criança, por exemplo, né? Uma criança de olhos vendados, se o pai dizer para ela assim, pula, ela está lá no alto, sei lá, da janela, pode pular que o papai segura. O que a criança faz? Ela pula. É imediato, porque ela conhece o pai, ela sabe que ele não vai deixar ela estrubuchar no chão, se quebrar. Às vezes o pai está até meio longe, a minha filha mesmo faz muito isso. Ela vem que eu nem espero, eu tenho que sair desesperada para pegar. Mas tamanha é a confiança, porque ela sabe que aconteça o que acontecer. Cair ela não vai, eu não vou deixar. E era isso, exatamente isso que José sabia a respeito de Deus. Aconteça o que acontecer, ele é meu pai, ele é Deus, eu o conheço. Eu sei que ele não vai me deixar morrer. Eu estou passando por isso. As pessoas são injustas. As pessoas provocam injustiça. Elas cometem injustiça. Mas Deus é justo. Ele vê todas as coisas. Lá, muitos séculos depois, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E parece que José já sabia disso, né? Ele não conhecia Paulo, ele ainda não tinha lido esse texto. Mas José já tinha esse comportamento. Ele já tinha esse entendimento. Que mesmo as injustiças, que não era Deus quem comete as injustiças, é isso que às vezes a gente tem dificuldade de separar. As pessoas cometem falhas, as pessoas cometem erros, mas não Deus. Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é fiel, Deus ele não muda, ele é imutável. Isso faz parte do caráter de Deus. Mas eu só sei disso se eu o busco, em oração, se eu conheço a sua palavra, porque aí eu tenho um relacionamento, eu conheço o meu pai. Eu sei quem é o meu pai, eu sei quem ele é.
Então, independe do que fazem comigo. E aqui a gente aprende isso com José. José vive uma situação dentro da sua própria casa. José agora, escravo, ele está sendo maltratado porque um escravo não é tratado com carinho, né? Ele prova até o caminho até ele chegar no Egito. José deve ter apanhado muito, ele ouviu muitas injúrias, mas nada disso azedou o coração de José, porque o coração dele estava cheio de Deus, de conhecimento de Deus. E isso é que fez toda a diferença. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com José aqui é que, independente do que é feito comigo, eu não posso deixar, eu não devo deixar que as circunstâncias me transformem. Sou eu que transformo as circunstâncias. Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Então a gente já aprende isso. E aí no primeiro ponto a gente já vem falando, né? Injustiçado na família. Gênesis 37, aí a gente encontra toda essa história. Um lugar onde deveria ser de acolhimento, agora torna-se um lugar de desprezo, um lugar onde ele enfrenta seu primeiro, acho que o primeiro momento mais difícil da vida de José. Ele só tinha 17 anos. Então essa talvez tenha sido assim, a primeira luta, a primeira adversidade, a primeira aflição que José vive. E justamente no contexto da sua família. Outra lição que a gente aprende com isso é cuidar também da nossa casa, para que a gente não cometa o erro que Jacó cometeu, né? De favorecer um filho, de desprezar outro. Isso traz muito prejuízo no contexto familiar. Então a gente precisa cuidar disso, né? A Bíblia, com certeza essa história não está aqui em vão, ela está aqui para nos ensinar, porque é algo que pode sim acontecer na nossa casa se a gente não cuidar. Né? A gente tem afinidades, e talvez, né, você tem 2, 3, 4 filhos, tem aquele com quem às vezes você tem mais afinidade, por questões, até porque se parece mais com você, mas isso não pode ser algo que vai trazer dificuldade na família. A gente precisa cuidar, pedir sempre ao Senhor sabedoria para que, né, o amor é igual, é claro, né? A gente até pode falar, mas um pai ama mais um filho do que o outro. Não. A Bíblia até fala assim, Jacó amava mais. Mas eu penso que não é nem porque faltava amor para o outro. Mas José, né, era aquela, sabe, devia parecer mais com ele. Jacó devia ter, José, né, devia ter muitas características parecidas com Raquel, que era a mulher de quem Jacó amou muito, né, trabalhou muito por ela. A gente conhece essa história lá entre Raquel e Lia. Então, provavelmente, José devia ter características parecidas com ela, que ao olhar para ele já remetia a Raquel. Então, são coisas, mas a gente precisa cuidar. Essas coisas podem nos acontecer também, mas buscando sempre sabedoria de Deus, pedindo a Ele, né, para que nos oriente nesse cuidado, no relacionamento familiar, porque os prejuízos são grandes. A gente vê aqui na história, né, tudo que aconteceu, quantos prejuízos trouxe, né, essa atitude de Jacó na sua família. Claro que não justifica o que os filhos fizeram, né? Não há justificativa. Eles foram maldosos, eles não cuidaram também do próprio coração, porque ciúme e inveja também são pecados e a gente tem que cuidar do nosso coração. Todos nós podemos ter esses sentimentos, mas nós não podemos dar lugar a ele. É o que faz a diferença, né? E esses rapazes, eles deram lugar e aí desencadeou tanta coisa. Né, no ponto 2 aqui, a gente vai ver que José também foi injustiçado no trabalho. Agora José, né, ali no caminho para o Egito, chega lá e ele é vendido para Potifar. Quem era Potifar? Um oficial, né, muito rico ali no reino do Egito, que cuidava de tudo do faraó. E José então vai trabalhar, é vendido como escravo para esse homem. E aí vai trabalhar na casa dele. E é interessante a gente pensar, né, quando José chega na casa de Potifar, a história diz que logo no início, logo depois que ele está ali trabalhando, ele acha graça diante dos olhos de Potifar. Por quê? Gente, como que alguém que é escravo, que sai de uma realidade tão comum lá, tão boa de uma família, de repente se vê numa situação dessa, consegue ainda achar graça, consegue ainda tratar bem? Como isso foi possível? Porque por causa do relacionamento, eu volto a repetir, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Quando Potifar ali, né, entrega tudo da casa para ele, José agora toma conta de tudo que é de Potifar, tudo, né? Tem um texto aqui, uma parte dentro desse contexto que diz que tudo que era de Potifar agora está na mão de José para que José cuidasse. E aí lá dentro da casa de Potifar,
a mulher dele começa a assediar José. José é um rapaz bonito, né, formoso, jovem, e ela põe os olhos nele e começa a assediá-lo. Mas José dá uma resposta surpreendente e que deixa claro para a gente de como ele, qual era o relacionamento dele com Deus. Ele diz, vou eu pecar contra o meu Senhor e contra Deus? Olha o entendimento que José tinha. Ele sabia que tudo o que ele fazia era para o Senhor. Ele tinha um Deus, além dos homens. É claro que não é o nosso relacionamento aqui que define aqui, é o relacionamento aqui que mostra aqui. E era isso que José estava dizendo, não. O relacionamento que eu tenho com Deus não permite que eu faça isso com o meu Senhor. Entende? Não é o contrário. José não pautava o relacionamento dele aqui para dizer o que ele ia fazer com o Senhor. Era o contrário. E isso foi só trazendo mais benefícios, porque a Bíblia diz que Potifar via que Deus era com José. E por que Deus era com José? Porque José era obediente. A garantia da presença de Deus na nossa vida é a obediência. Quando eu decido obedecer incondicionalmente, ou seja, independe do que me acontece, a obediência ela é absoluta a Deus, ela é inquestionável. Deus está conosco. Ele permanece, ele honra, ele cuida e ele estava presente. Tudo que José passou, em todos os textos a gente encontra essa declaração. E Deus era com José. Porque José era com o Senhor. José andava com Deus. José, eu volto a dizer, ele não permitiu que as circunstâncias moldassem os seus pensamentos, as suas ações. Não. Eu conheço a Deus. Isso aqui me acontece, mas eu tenho um Deus acima de tudo. José, quando ele chega na casa de Potifar, ainda que para servir, ainda que como escravo, ele sabia aquilo lá, tudo que a Bíblia já registra, séculos depois que foi registrado, mas José já tinha esse entendimento. Tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. É nos pequenos detalhes. Às vezes a gente se pega em situações que José aqui, humanamente falando, ele teria o direito de dizer, não vou fazer nada, eu não sou escravo, eu vim de uma família, eu tenho um pai, eu tenho família, eu não vou servir esse homem, eu não vou fazer nada aqui, pode me bater, pode me prender, eu não vou. Mas não é isso que José faz. José tem uma atitude proativa, ele tem uma atitude de servir, porque antes de Potifar, ele servia a Deus. Antes de servir a Potifar, ele servia a Deus. Então, o foco de José, eu penso que não estava... Você acha que José não estava sofrendo? Gente, claro que estava. Quem é que consegue levar de boa, sorrindo, achando tudo lindo? Nossa, agora não tem mais meu pai, meus irmãos me fizeram tanta maldade, estou aqui em outra terra, né? Vou trabalhar um pouquinho. Gente, claro que não. Com certeza José sofria, com certeza José chorava, com certeza José sentia falta, devia... Gente... A dor do desprezo, a dor da injustiça é muito grande, dói na alma. E aqui, né, o autor até fala sobre isso, sobre a difamação. Nada eu acho que é tão doloroso quanto você ser difamado, ser acusado por algo que você não fez. Isso dói de verdade, dói na alma. Então José sofria, ele estava agora sendo acusado. Poxa, depois de já ter passado, José podia pensar assim, meu Deus do céu, meus irmãos me vendem, fazem essa maldade, eu chego aqui como escravo, estou fazendo o meu melhor, estou aqui trabalhando com afinco, estou fazendo tudo direitinho, agora essa mulher me acusa, o que é isso? Onde está o Senhor, Deus? Mas a gente não encontra em nenhum momento José questionando a Deus, não. A gente só encontra declarações do tipo, e o Senhor era com José, o Senhor era com José, e José achava graça aos olhos do faraó, do outro, era isso. Isso fez toda a diferença, a confiança incondicional e a obediência. São marcos assim, claros na vida de José e que nos ensinam muitas coisas. A obediência a Deus ela deve ser inquestionável, ela deve ser absoluta, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem propósito em tudo e José sabia disso. Mas como é que eu sei disso, Fernanda? Como é que eu vou saber se Deus tem propósito? Conheça o seu Pai, leia a sua palavra. A Bíblia diz em todo tempo de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus tem propósito, Deus conhece o futuro, Deus conhece o além. A gente vê o aqui e o agora. Mas a confiança, ela não olha para isso aqui o que acontece. Quando eu confio, como eu citei o exemplo da criança, eu confio. Então não importa se meu pai está a 1 metro de distância, eu sei que se eu pular, ele vai dar o jeito dele, mas ele vai estar aqui. Isso é confiar em Deus.
Eu não preciso ver, eu não preciso... Ah, mas tá tudo bom, tá tudo favorável, tá tudo dando certo para saber que Deus cuida de mim. Eu não preciso disso. As coisas estão ruins, eu estou sendo injustiçada, eu estou sendo difamada, as pessoas estão intentando mal. Mas José depois faz a declaração linda diante dos seus irmãos e diz: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou todo o mal em bem. Esse é o nosso Deus. Isso é o Senhor. É esse o conhecimento que José tinha de Deus. Não importa o que aconteça, Deus é comigo. Não importa o que vocês façam, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem, isso jamais. Então aconteça o que acontecer, toda a realidade pode ser transformada quando colocada diante de Deus. E é isso que José sabia. E não importa o que aconteça, essa situação está acontecendo agora, seja para mal, Deus há de transformar. Ele conhecia o Senhor. Então eu pontuo aqui que o segredo para se vencer a injustiça é confiar em Deus e conhecer o seu Pai. E se você ainda tem alguma dúvida de quem Deus é, se você tem dúvida ainda se Ele está ou não, vai para a palavra, dobra o seu joelho, ora, peça a orientação do Espírito Santo e conheça o seu Pai. Se você ainda não conhece, diga: Senhor, eu ainda não o conheço assim como José o conhecia, mas eu quero conhecer. Eu não tenho dúvida que Ele há de se revelar. Mas há um detalhe importante, são nos desertos, são nas adversidades em que Deus se revela. Não que Ele não se revele em tempos de bonança, mas com certeza a gente fica mais sensível à voz de Deus quando nós estamos na adversidade. Certamente José, ele aprendeu muito nesse caminho que ele fez. Porque eu creio que Deus não permitiria, né, que José passasse por tudo isso se ele não tivesse algo para aprender, ou se Deus não quisesse se revelar ainda mais para ele. Porque no final, quando José, né, fala todas essas coisas para os irmãos, você acha que ele não sentiu raiva dos irmãos? Gente, impossível. A gente estaria falando aqui de um robô, de um super-herói, a gente está falando de gente como a gente. Com certeza José sentiu raiva dos seus irmãos, José sentiu tristeza, José se sentiu magoado, é claro. Ele foi desprezado, ele foi vendido, a gente não tem nem noção, gente, do que é um negócio desse, você ser vendido como escravo por pessoas que deveriam te amar. Mas ele passou. Mas nesse caminho, Deus ensinou para ele o que é o perdão. Deus foi se revelando, Deus foi se mostrando. E aí José foi obedecendo, apesar de. E aí no final José tem a condição, ele consegue então dizer para os seus irmãos: vocês não fizeram nada comigo, eu estou aqui por um propósito de Deus. Deus me enviou na frente. Coisa linda, que entendimento é esse? Mas isso só foi possível porque nessa caminhada com o coração, ele não deixou o coração azedar. Ele foi permitindo que Deus o ensinasse. Ao invés de José perguntar: por que Deus, por que o Senhor permite? Eu penso que, a Bíblia não diz isso, mas é algo que eu penso, que no íntimo José devia perguntar: para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Para quê? Porque quando no final ele diz: foi para isso que o Senhor fez, é sinal que ele perguntou e Deus revelou. E aí no final ele diz assim: foi para a manutenção da vida do meu povo que eu cheguei aqui. Olha que coisa linda. Ele não diz assim: por quê? Porque Deus... Não, foi para um propósito maior. E essa visão da adversidade é isso que faz a diferença. Então, o que eu aprendo aqui? Vamos mudar a visão. Eu não vou olhar para a minha adversidade pensando em algo: poxa, eu estou sofrendo. Senhor, por que? Para que eu estou sofrendo? O que eu preciso aprender? O que o Senhor espera? Qual é o teu propósito? Encontre a sua missão mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade. Busque de Deus, porque certamente há algo que Ele quer te ensinar, há um lugar que Ele quer te levar, há um lugar que Ele quer me levar. E quando eu mudo a percepção, eu mudo a visão, eu consigo ter outras atitudes e certamente eu chego no centro da vontade de Deus, como José chegou. E aí agora, né, no ponto 3, deixa eu só procurar aqui, ponto 3, injustiçado e esquecido na prisão. Bom, lá na casa de Potifar, a mulher o acusa, Potifar acreditando. Ele até acreditava em José, mas ele era a mulher dele, né? E aí o que ele faz? Não, manda José para a prisão. Manda José para a prisão. E, gente, é surreal de pensar. O cara é vendido como escravo, e ele fazendo ali, tudo direitinho, né? Servindo com confiança, sendo um bom mordomo ali na casa de Potifar, e cuidando de tudo, e agora ele é acusado, difamado.
Gente, imagina todo mundo agora falando de José. José, lá, ó, traiu a confiança do seu Senhor, ele fez tudo, e José faz e tenta contra a mulher dele. Gente, e José é lançado na prisão. Prisão, lugar escuro, lugar, sabe, um lugar que ninguém merece estar, né? Quem não fez um crime, né, gente? Não cometeu nada. Né? Lá é um lugar para quem fez lá as coisas. Mas José nada fez. E agora ele é lançado na prisão. Um lugar horrendo, condição desprezível, né? Vai dizer aqui, que era utilizado para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. E José ficou na prisão durante 2 anos, até ele chegar na presença de Faraó para interpretar um sonho. 2 anos. Gente, 2 anos. São mais de 700 dias. Você tem noção do que é 2 anos pagando por um crime que não cometeu? Mas a Bíblia diz que na prisão José dava o seu melhor. Gente, que lição, que aprendizado, que homem era esse? Um homem comum como eu e você. Talvez você pense, mas nada, ele era um homem comum como eu e você. Da onde vinha a força? Do Senhor. Da onde? Do relacionamento com Deus. E aí, ainda na prisão, o que a gente ouve? O que o texto declara? E ali o Senhor estava com José. E ali o Senhor era com José. Então, não importa onde eu esteja, não importa o que façam comigo, importa o que eu faço com essas circunstâncias. Josué não deixa se dominar pelos acontecimentos. Ele domina as circunstâncias. Ele domina. Ele não estava sofrendo? Estava. Ele estava sentindo dor? Estava. Mas ele tinha, acima disso, a confiança em Deus. Era isso. Esse era o pilar. Era isso que sustentava. A nossa força vem do Senhor. José sabia que perto, sempre perto está o Senhor. Quando eu obedeço, eu tenho uma garantia de que o Senhor está comigo, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, o Senhor se faz presente. E aí José está lá na prisão. E ainda na prisão é lindo a gente ver que José, ele serve os outros, né? E logo ele está ali no comando daquela prisão, porque ele fazia como para o Senhor. José não tinha em mente assim, entendeu? Ele poderia até pensar assim, não, aqui eu não tenho culpa de nada. Esses homens aí, ó, estão aqui porque merecem, então eles que me sirvam. Não. José não tem esse pensamento. José serve. José se coloca no lugar de servo. Servo mesmo, não é servo só de que é escravo, não. É servo de servir, de se doar, de entregar, é de fazer além. É isso que José faz. Essas são as atitudes que José toma. E aí a Bíblia vai dizendo de forma linda aí, o Senhor era com José. Eu acho lindas essas declarações, porque num lugar escuro, o Senhor era com José. O Espírito Santo de Deus estava lá. Coisa linda, gente. E aí, José, ele vai achando graça também ali no lugar. E o carcereiro, né, vai colocando José no comando daquela prisão. E agora José está exercendo uma liderança. E aí você pode pensar, mas exercer uma liderança dentro da prisão? Mas quando a gente olha em quem José se tornou, a gente percebe que o caminho foi um treinamento. Então, olha só, Deus usou essas circunstâncias para treinar José para aquilo que era propósito dele. Deus sempre tem um propósito. Em tudo que nós vivemos, nada é por acaso. Quando somos filhos de Deus, nós não somos fruto do acaso. As coisas não acontecem aleatoriamente. Eu preciso crer no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que amam segundo o seu propósito. Pronto, é isso. Tudo coopera. E a gente vê na história de José que tudo que foi acontecendo estava forjando o caráter de José. Porque o sofrimento, ele tem essa peculiaridade, né? Vamos dizer assim. Ele é didático, quando a gente sabe aproveitar, né? Quando a gente quer aprender com ele. Ele tem esse poder didático de nos ensinar, de fortalecer os nossos músculos espirituais. O sofrimento faz isso. As aflições, elas tendem a nos abrir a nossa visão, descortinar as coisas. Né? Quando a gente está tudo bem, a gente fica muito superficial. Mas o sofrimento permite que a gente vá além. A gente busca Deus com mais intensidade. Deus se revela, Deus se mostra, a gente se entrega. A Bíblia diz que há mais
né, na casa do luto do que na casa de festa. Por quê? Porque é ali que a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas quando é que o meu coração fica verdadeiramente quebrantado? Quando eu fico contrito diante de Deus, quando o Senhor está me espremendo. Da onde que sai o azeite? É quando a azeitona é espremida. É isso, sabe? Então, olhe para as aflições, olhe para as adversidades, independente se elas são justas ou injustas. Pense que Deus está forjando o seu caráter, Deus está fazendo com que você cresça, com que você amadureça. E eu penso que não há um caminho melhor do que as aflições. E agora eu falo por experiência própria. Quando a gente passa por essa adversidade, é ali que a gente cresce. É ali que a gente cresce, é ali que eu aprendo, é ali que eu conheço a Deus, é ali que eu confio, que eu exerço a confiança em Deus, é ali que eu descubro, ou pelo menos eu passo a entender de fato quem Deus é. Porque enquanto está tudo bem, a gente acha que está tudo aqui, ó, na força do meu braço. Mas é quando eu estou na aflição, é quando eu estou na adversidade, é quando eu estou no fundo do poço, é que eu percebo que a minha força vem de Deus. Não é nada comigo, eu não faço nada. Ai de mim se não for o Senhor. E a história de José é linda por isso. Porque em todo tempo a gente vê, não diz assim, José estava com Deus, José andava com Deus. Deus era com José, Deus estava com José, toda a força de José vinha de Deus. Toda a força para eu e você enfrentar qualquer adversidade, ela vem de Deus. Não é na força do nosso braço, mas é só nos momentos de adversidade que a gente aprende isso. Então louvado seja Deus pelas adversidades que a gente passa. Né? E aí ali na prisão, José, apesar de tudo isso, faz amizade, um prisioneiro sai para interpretar o sonho, tem a oportunidade, e José pede a ele, não se esqueça de mim. Mas aquele homem esquece. Gente, agora o homem é esquecido na prisão, totalmente desprezado. E olha que José não era assim qualquer coisa, lá eles ficaram 2 anos juntos, eles construíram um relacionamento, mas ainda assim, aquele homem simplesmente, esquece de José. O problema dele agora, eu já estou na rua, mais uma injustiça, puxa vida, mais uma para conta. Agora José podia dizer de novo, mas de novo, Deus, como assim? Mas não é isso que José faz. Josué continua ali, perseverando e crendo que haveria outra oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidade, Deus é Deus de recomeço. Ele sabia disso, e ele aguarda, e ele persevera, e ele continua firme, ele não muda a postura, mas ele aguarda confiante. E agora, né, José tem a oportunidade novamente de estar diante de Faraó, quando aparece lá, e aí o cara lembra, tem um cara lá na prisão que vai, chama ele. Aí José é lembrado, e José vem prontamente, né, sem revolta, porque a gente não encontra o texto dizendo assim, vem ele lá, revoltado, não, ele vem prontamente, ele está sempre pronto. Né? E aí José agora vai interpretar o sonho de Faraó, e ele acha graça também diante, né? Quando fala que ele acha graça, é Deus se revelando, é Deus se mostrando, porque o texto, quando fala assim que Potifar, que Faraó via que Deus estava com José, essas pessoas não conheciam o Deus de José, mas eles viam Deus. Olha que coisa interessante. Né? Porque o Egito, cheio lá dos seus deuses e tal, um povo pagão, um povo, né, idólatra, eles não conheciam o Deus de Israel. Mas tamanho era o testemunho, tamanha era a vida de José era tão assim clara, ele revelava tanto Deus, que apesar de não o conhecerem, eles diziam, e eles viam, eles achavam graça, eles conseguiam ver Deus apesar de não conhecê-lo na vida de José. Né? E agora no ponto 4, o texto aqui, o estudo vai dizer assim, honrado por Deus em todas as adversidades. Gente, agora Deus usa, né, todas as más ações que intentaram contra José, todas, desde lá a casa de seu pai, até agora na prisão, Deus usa tudo isso a favor de José. E agora ele transforma as situações, e agora ele modifica todas as coisas, e agora ele cumpre o seu propósito. E José, chega a governador do Egito. Como pensar nessa trajetória? De vendido como escravo, de desprezado na casa lá dos seus irmãos, de tudo a governador. A governador. A Bíblia diz que ele era... abaixo de Faraó, ele era o maior em todo o Egito. E agora, os seus irmãos vêm, e José
que tinha todo motivo para não perdoar ou para perdoar. Sabe aquela história assim, ó, eu perdoo, mas não quero conviver. A gente faz muito isso, né? Ah, eu perdoo, mas ó, conviver eu não quero. Como eu aprendo aqui com José? O perdão de José é completo. José perdoa e ele cuida agora da sua família. E ele, mais do que isso, ele não impute culpa a esse povo. Tamanho era o relacionamento e a confiança que José tinha em Deus, que ele não diz assim, mas vocês, não, porque vocês, ó, a culpa, eu estou aqui, né? Graças a Deus, Deus me colocou como governador. Mas vocês, ele não faz isso. Ele diz assim, vocês até tentaram mal, mas Deus usou todo o mal para o bem. Deus transformou o que vocês queriam me fazer mal, porque José sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus transforma a situação, Deus muda as coisas. Esse é o nosso Deus. E o que eu aprendo aqui? Não importa se eu estou sofrendo, não importa se eu sofro injustiça, não importa o que fizeram comigo, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, né, qual é a realidade dos irmãos, de cada um, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma situação adversa. Talvez você esteja hoje vivendo uma situação como essa de injustiça, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, na tua família. Não importa o contexto, não importa. Você, as suas atitudes, né, a minha atitude pode determinar como eu vou viver, como eu vou superar, como eu vou passar por essa adversidade. E a vida de José, a história desse homem, ela nos deixa muitas lições, né? José não se tornou uma pessoa amarga, ele libera o perdão, ele é pronto, né, para obedecer. O que é perdoar? É obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros, perdoar. E eu queria ler um texto com os irmãos, que está aqui em 2 Coríntios, em Romanos, no capítulo 12, dos versículos 17 a 21, que diz assim, olha, Romanos, vou repetir, capítulo 12, versículos 17 a 21, diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? É isso. É isso, foi isso aqui, olha, escrito séculos depois, mas foi isso aqui que José viveu. Foi isso que ele praticou, né? José, ele teve a oportunidade, e que bela oportunidade. Talvez você pense assim, o que é isso? Mas se for para viver tudo isso, para ter uma oportunidade, eu não quero, gente. Esse homem, ele cresceu, ele amadureceu, ele viveu o melhor de Deus. Só que aonde ele chegou, custou uma prisão, custou uma escravidão, custou muita dor, mas o resultado é infinitamente maior. É infinitamente, viver no centro, estar no centro da vontade de Deus, compensa todo e qualquer sofrimento, sabe? É isso que a gente deve buscar do Senhor, que é esse entendimento de que compensa. Talvez você pense assim, mas o que é isso, gente? Sofrimento compensa? Se for para estar no centro da vontade de Deus, compensa. E há de compensar, porque Deus sempre tem o melhor. Ele é o nosso Pai e Ele é um justo juiz. Toda vingança, tudo vem do Senhor. Mesmo que você esteja vivendo uma situação, uma adversidade causada por uma injustiça, coloque nas mãos do Senhor. Dele é a vingança. Ele é justo. Ele vai saber tratar tudo com justiça. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E nós podemos confiar plenamente a nossa vida, a nossa história, as nossas adversidades na mão dele. E é isso, eu acho que essa lição, assim, ela acrescenta muito a nossa vida, né? Ela nos ensina muitas lições. Eu digo novamente, os irmãos leiam, né, o texto aí, Gênesis 37 adiante, onde a gente vai ter todo o desenrolar da história de José, e Deus vai falar muito ao nosso coração, e vamos aprender, né? Também não é só ouvir. José não foi uma história aleatória que aconteceu.
José é um homem que viveu, que conhecia a Deus, que praticou aquilo que aprendia, do conhecimento de Deus. E há um outro texto na Bíblia que diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Faremos isso, né? Vamos fazer isso, vamos buscar conhecer o nosso Deus dia após dia, porque conhecimento de Deus garante, né? Nos dá a garantia de passar pelas adversidades, passar pelas dificuldades e vencê-las. E ainda testemunhar e glorificar o nome de Deus. Porque no final, né, todo o reino ali do Egito, né, quando o Faraó fala de Deus, ele mesmo declara, né, sobre o Deus de José. Por quê? Por causa do testemunho. José, apesar de tudo que viveu, ele glorificou a Deus. E esse deve ser o nosso alvo. Que mesmo nas aflições, nos momentos, nos dias mais escuros da nossa vida, a gente possa glorificar a Deus. Que o nome de Deus seja sempre exaltado. Amém? Para pensar em agir, o importante aqui, vamos só resumir, né? Não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude em relação a elas, a gente já falou sobre isso. Então, não importa, com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Deus é soberano. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e as adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Amém. Deus abençoe a todos.